RN Opinião, na Jovem Pan News. E nós começamos a edição de hoje direto lá de Brasília com a Camila Andrade, que está acompanhando de perto as movimentações no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Camila. Qual que é a situação de momento por aí? Boa tarde, Mark, para você e para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Nesse momento, Nunes Marques está falando nesse julgamento que acontece na segunda turma do STF. Mas só para a gente recapitular toda essa situação, né? Na última quinta-feira foi quando o Nunes Marques ele derrubou a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e reestabeleceu o mandato, então, do deputado Fernando Francischini, da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi então que o deputado, o Pedro Paulo Bazana, que era o suplente de Francischini, portanto ele perderia o cargo com o retorno dele, entrou com esse mandato de segurança no STF. O julgamento no plenário virtual, como a gente comentou ontem, ele foi pautado pelo presidente da corte, o ministro Luiz Fux, aliás, que convocou sessão extraordinária a pedido, então, da relatora ministra Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia fez esse pedido oficial para o Fux e esse julgamento começou ontem à meia-noite e ele seguiria até hoje às 11h59 da noite. 3 ministros votaram ali inicialmente, a própria Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes e o Edson Fachin. Eles votaram para suspender a decisão de Nunes Marques, o que indicava, inclusive é o que se comentava aqui nos bastidores, que essa decisão ela poderia ser derrubada. Mas o ministro André Mendonça, o quarto a votar, ele pediu vista e aí paralisou essa sessão. A gente explicou ontem no RIC Notícias que esse julgamento virtual ele funciona dessa forma. Quando alguém pede vistas, ele é paralisado e aí é necessário um julgamento em plenário. Mas a justificativa do André Mendonça foi porque, em paralelo, o Nunes Marques ele pautou também para hoje um julgamento na segunda turma do STF, que é para confirmar a liminar. A segunda turma ela é formada pelos ministros, além do Nunes Marques, o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski e também o André Mendonça, que é o segundo indicado, então, para o STF pelo presidente Bolsonaro. Eles analisam desde as 14h o mérito da ação, ou seja, vão referendar ou não a decisão dada por Nunes Marques na semana passada. Com isso, o julgamento extraordinário ele perde o objeto. A justificativa de Mendonça foi que antes de qualquer decisão quanto à medida liminar, é prudente se aguardar a definição do citado órgão colegiado. É um jogo político bastante complexo, são várias medidas que já foram protocoladas e agora resta saber, Mark, quem é que vai conseguir dar o checkmate. É isso, o checkmate mais esperado, o G-Book, dos últimos meses aqui na política do Paraná. Pois é, e ocorre uma característica do regimento da Suprema Corte. O artigo 135 determina esse rito que vai ser seguido após a leitura do voto do piauiense que, neste momento, exara o seu voto. Eu lembro que são pessoas todas que vêm do quinto constitucional, sabe, Mark? E companheiros de bancada. São advogados, não são juízes. São indicados pelas suas respectivas OABs regionais. Muito bem, isso é um pouco diferente daquele sujeito que dedica a sua vida à magistratura. Ele está acostumado a ter lado, está acostumado a receber honorários, é advogado por vocação e profissão. Bom, o artigo 135 do regimento diz que a ordem de voto é inversamente proporcional ao tempo de antiguidade. Vale dizer que o primeiro a votar depois do relator é o próprio André, ministro André, que ontem, pois não, eu pensei que era para interromper, não é? Então é o seguinte, ria, né? Me pôs uma casquinha de banana. Tá bom, o que eu pensei, o que eu imagino é por que ele pediu vistas ontem e como ele vai se comportar hoje. Se ele vier a pedir vistas novamente, então há uma clara procrastinação do resultado. Mas eu queria dar uma outra informação técnica. O próprio advogado do Bazana e do Nereu Moura, que casualmente também tem este sobrenome Moura. É filho dele. É filho? Isso. Então, mas é competente o rapaz. E o rapaz pediu
adiamento da sessão porque queria fazer uma sustentação oral. Eu não entendi bem qual seria a intenção dele de jogar para frente também essa sessão. Cada advogado tem suas estratégias, evidentemente ele deve ter uma estratégia própria. Bem, neste instante, nós temos que esperar a votação do ministro André. Se ele votar, então ele não estava procrastinando, ele estava realmente decidindo em sede de convencimento pessoal. Ele achava mais importante trazer para o julgamento da própria questão. Se ele pedir vistas outra vez, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Daí fica Aquele difícil. bolão de ontem estava com nada, ou seja... Não, daí, não é que o bolão estava com nada. O que não está com nada aí, escola, com o devido respeito, é a justiça brasileira. Porque daí eu tenho usado muito aqui termos, o Alicantina, mas olha, meu irmão, que coisa triste, ele está votando nesse instante. É isso, vamos ver o que o André Mendonça vai fazer. Eu penso diferente do Ojebuc. Acho que o André Mendonça, pelo que está se desenhando, tende a ter um respeito com a própria história. Ele já votou contra cassações parecidas no passado, inclusive em casos muito semelhantes. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, o fato dele pedir vistas lá na votação do plenário já mostra que ele daria preferência à discussão na segunda turma. Para ficar mais claro para o ouvinte, o que aconteceu foi o seguinte, são dois recursos separados. Um do Francisquini, lá na segunda turma, que prevê a confirmação da liminar. A liminar hoje é uma decisão frágil, precária, então ele quer confirmar a liminar, que deixa de ser uma decisão monocrática, de uma caneta só, para passar a ser do Supremo como instituição. Se isso passar lá, esvazia a discussão do recurso impetrado pelos deputados que saíram. Esta é a jogada. Então, só um pouquinho, Gê. Como o André Mendonça já pediu lá a vista, leva a crer que se ele está votando agora, ele deve expor a sua opinião neste julgamento. Por isso que eu acho que ele vai, sim, o Ojebuc, dar um voto a favor de Francisquini. Isso significa o quê? Que são dois votos já, só falta um. E aí quem pode desempatar isso é o Gilmar Mendes, porque o Lewandowski é petista de carteirinha e o Edson Fachin não só petista, como já deu o voto dele nessa ocasião em outras situações lá no TSE. Já deu a opinião dele. Né? Exato, a opinião dele já é bem clara. Então o Ojebuc está na mão do Gilmar Mendes, veja só vocês a decisão desse caso. Eu até imaginei, eu concordo com o que você está dizendo, Mark, mas até imaginei que o ministro André pudesse pedir vistas também hoje. Parece que ele está já exarando o voto dele, que ele já está votando. Então, eu não sei como é que ele vai votar, evidentemente, é muito difícil de saber. Mas eu vou te dizer uma coisa, escola. Quando eles começam a ler o relatório, você, mesmo um advogado muito experiente, você parece uma biruta de aeroporto. Porque ele fala 3, 4 frases... Você... Já anunciou, vai votar como Nunes, o Ojebuc. Então, André Mendonça acabou de dizer que vai votar com o Nunes. Então, 2-0 até agora para o Francisquini lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estava ouvindo a justificativa dele aqui, ele disse que tem que valorizar o voto, o eleitor. É isso, basicamente é isso que ele falou agora no final da fala dele, para referendar, inclusive, como o Mike disse, o voto de Nunes Marques. Exatamente o que nós destacamos aqui na sexta-feira, daquele voto de 60 longas folhas. Você está lembrado que a gente destacou aqui que o sumo do voto do ministro era valorizar o voto na urna. E agora o segundo ministro faz a mesma manifestação valorativa. Ô Gibuc, vamos para Brasília de novo? A Camila está acompanhando, né, Camila? E tem mais detalhes sobre esse voto do André Mendonça aí, que já acompanha o relator do caso, né, Camila?
É isso, ele está usando o espaço dele, ele disse logo no início que ele seria breve, ele está usando o espaço justamente para justificar o voto, apesar dele ainda não ter dito explicitamente, já fica subentendido aqui que ele vai votar favorável junto com o Nunes Marques. Ele falou sobre a questão da jurisprudência, que foi o que foi usado pelo Tribunal Superior Eleitoral para essa condenação de Francisquini, como essa interpretação de que as redes sociais serviriam como um meio de comunicação, ela é posterior ao vídeo postado por ele lá em 2018, no primeiro turno das eleições. Ele entende que ele não poderia ser condenado tendo em vista essa jurisprudência. Ele também falou sobre o fato do vídeo ter sido postado a 22 minutos do fim das eleições, então que isso não teria tido um impacto substancial no resultado das eleições, ou seja, na interpretação das pessoas, né, na confiabilidade do processo eleitoral. Portanto, esse vídeo ele não teria impactado diretamente o resultado das eleições, e ele apresentou ali algumas outras justificativas, falou sobre o respeito ao voto dos eleitores, falando diretamente do fato do Francisquini ter sido o deputado estadual mais bem votado nas últimas eleições. Agora a gente tem aqui o começo da fala de Edson Fachin, né? Então, o Nunes Marques e o o Mendonça, ele segue essa mesma interpretação dele, e os dois formam aí esses dois primeiros votos, né, favoráveis a gente ter a manutenção dessa liminar que foi dada pelo Nunes Marques. Vamos acompanhar agora qual vai ser o voto do Fachin, que a gente já sabe qual é, porque ele foi um dos 3 ministros que ontem conseguiu dar esse voto antes de André Mendonça pedir vistas, né? E ele acompanhou Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes pedindo então a cassação da liminar de Nunes Marques. Vamos ver então como é que o Fachin vai se posicionar, o Gebuc, mas ele pode mudar o jogo de novo, é toda hora uma virada de mesa. Se pedir vistas, ele pode pedir vistas. Ele já viu que o Mendonça votou com o Nunes Marques e que, né, vai ficar um voto, a decisão a favor do Francisquini. Desculpa, ele interrompeu.